Abra aí em João 15. Nós vamos ler parte a parte do 1, 15, do 1 ao 7. Jesus aqui ele se apresenta como a videira verdadeira. Ele se apresenta como centro da frutificação de todos aqueles que creem nele. Ele é a centralização da essência da nossa vida. Sem ele, a existência daquilo que nós pensávamos em ser materializado não poderia existir. Mas como ele é a existência daquilo que nós desejamos ser, ele se tornou a árvore central da existência da nossa vida. Ele fala assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Ou seja, por mais que o filho seja a videira, existe o dono da plantação. Amém ou não amém? Que o lavrador é aquele que pega a essência da planta e ele coloca no solo, e ali ele vai trabalhando a planta com a sua qualidade, com a sua qualificação e conhecimento, e ele vai regando, cuidando, até que a planta chegue no estado original que possa dar seus primeiros frutos. E dando esses primeiros frutos, é um fruto doce por excelência, porque houve um cuidado do dono da fazenda. O mato que tentava sufocar aquela planta, o lavrador vai com a sua enxada no sol quente e tira aquele mato para poder o solo ter uma transpiração do sereno da noite, para que possa regar a raiz que está na profundidade, para que aquela planta seja saudável. E aí ele continua dizendo: toda vara que está em mim que não dá fruto, a tira e a limpa tudo aquilo que dá fruto, para que dê mais fruto. Quando nós chegamos ao nosso crescimento espiritual, e eu estou dizendo para todos nós, chega uma hora que a árvore ela fica cheia de folhas. É uma árvore bonita, mas ela perde a força da frutificação, porque a beleza dela, nos seus galhos, pesam o crescimento de um novo florescer. E o que o lavrador faz? Ele começa a poldar, tirar as imperfeições da nossa caminhada. A poda, ela pode até doer, mas a poda não é um pecado. A poda é um tratamento da beleza de Deus para a nossa caminhada. Porque uma árvore cheia de folha impede de dar novos frutos. Assim é a uva. A uva, quando ela dá a primeira frutificação, ela está cheia de quê? De folhas. Por que cheia de folhas? Porque ela é uma fruta sensível ao sol. Então, por si próprio, ela se autodefende. Ela dá folhagem acima dos frutos, para que aqueles frutos não sejam alcançados pelo sol e resseque. Mas quando o lavrador vê que já está no ponto da colheita,
ele tira aquele fruto, mas para que possa dar um novo fruto, não azedo e não ácido, ele tem que tirar toda a folhagem da videira. E diga-se de passagem, fica muito feio, porque fica uma vara marrom, sem expectativa de vida, sem visibilidade nenhuma, dá até vontade de tocar fogo. Mas o lavrador sabe que se ele não nos poldar, o nosso estilo de caminhada não vai florescer novos frutos de experiência com Deus. Então há uma necessidade de nós sermos poldados, para que a essência da glória de Deus se renove em nossas vidas. Porque a falta de poda nos deixa no comodismo espiritual. Eu não consigo ir mais além porque já está bom demais. Mas se nós não sermos poldados, nós iremos dar frutos ácidos, frutos amargos. Porque se não existir uma renovação no nosso ser, através da leitura da palavra, da orientação da eternidade em nossas vidas, nós iremos dar testemunhos antigos e não iremos renovar aquilo que Deus quer para nossas vidas. E ele diz assim: vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Ele já disse que a polda nos limpa e a palavra nos purifica daquilo que é não essencial nas nossas vidas. Pense você. O que é não essencial na sua vida nesta noite? O que você vai se permitir a Deus fazer para tirar essas folhagens que está desagradando a sua própria caminhada e entristecendo o Espírito Santo de Deus? Qual é a vestimenta espiritual que você quer que Deus coloque na sua vida, nesse novo broto, por nome renovo espiritual, na essência do seu ser? Porque dentro dessa palavra existe 3 coisas que eu gostaria de falar. A dependência de Deus e o caminho que aprendemos, existem 3 verdades. Na dependência de Deus e no caminho que aprendemos, dentro dessa leitura a qual ainda não terminei, existem 3 verdades. A primeira está no versículo 4, que dá-se nome de insuficiência. O que é insuficiência? Nós não podemos fazer nada sem a permissão de Deus. Nós somos um ser tão fragilizado na presença de Deus. A insuficiência que eu quero dizer não é que nós somos menosprezados, não, irmão. É que a grandiosidade de Deus é tão grande que tudo aquilo que nós pensamos em fazer, só podemos fazer mediante a permissão dele. O versículo 4 diz assim: estais em mim e eu em? Como a vara em si mesma não pode dar, ou seja, eu, por mim mesmo, eu posso dar algum fruto? Eu, por mim mesmo, posso falar assim: levanta e anda? Alguém falou: quem sou eu? Não é verdade? Eu, por mim mesmo, eu posso falar assim: abra-te o mar, e o mar pode se abrir? Aí ele continua dizendo: se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Ou seja,
Abra em Provérbios 16, 1. O que diz aí em Provérbios 16, 1? O homem são as preparações do coração, mas a resposta do Senhor é a resposta da boca. Ou seja, alguns versículos falam assim: o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem da boca do... É o que ele está falando aqui. Estais em mim e eu em vós. Como a vara em si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Deus trabalha na nossa insuficiência, porque nós às vezes achamos que somos autossuficientes naquilo que nós fazemos. Todos nós temos o poder nas mãos. Eu, quando chego na Guanapel, na empresa onde eu trabalho há 32 anos, eu tenho um poder delegado nas minhas mãos. Eu tenho maquinários que só eu sei trabalhar. Só eu sei trabalhar. Só eu sei manusear. É uma qualidade que eu tenho, humanamente falando. Mas todos os dias, quando eu coloco a planta dos pés na empresa, que eu saio daquele lugar com o motorista e vou para onde me mandam exercer a minha função, que eu tenho a qualidade e a qualificação de fazer, eu tiro a minha autossuficiência e falo assim: Pai, está aqui, ó, a planilha do dia. Mas de tudo que está escrito aqui, que eu sei que eu tenho que fazer, tira as impossibilidades e seja feita a tua vontade. Sabe quais são as impossibilidades? É quando eu me acho autossuficiente. Porque a minha qualificação diante daquilo que eu faço, se eu não achar que Deus está acima de toda a projeção da minha vida, as dificuldades começam a aparecer. Por isso que ele fala aqui: se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Se eu não estiver em Cristo em todas as áreas da minha vida, eu não conseguirei bom êxito em toda a minha caminhada. Por isso que eu perguntei, dentro de todo esse ornamento que nós temos como qualificações humanas, qual é a área que você hoje vai se permitir ser poldado por Deus? Para que essa polda faça com que você frutifique mais e mais na sua caminhada e aonde você estiver. A segunda está no versículo 5, que dá-se o nome de carência. Necessidade. Todos nós somos carentes do amor de Deus. Todos nós temos a necessidade de que o Espírito Santo trabalhe nas nossas fragilidades, para que possamos, como Paulo disse, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E ele diz assim: eu sou a videira verdadeira, e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, dá muitos frutos, porque sem mim nada podereis. Aqueles 12 homens a qual foram instruídos por Deus, na caminhada deles,
eles se deixaram ser poldados. Para quê? Para atingir a necessidade de outros. Se eu não me deixar ser poldado, a carência de outro não vai ser suprido. Mas quando eu me deixo ser poldado pela videira verdadeira, a necessidade daquele que está do meu lado vai ser suprido pela essência que Deus colocou dentro de mim. Abra em Atos 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho ouro nem prata, o que eu tenho é isso e te dou, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. Esses homens que nós estamos vendo aqui, Pedro e João, várias vezes eles passaram naquele templo, e não só foi uma vez não. E todas as vezes que ele passou naquele templo, ele viu aquele mendigo sentado ali. Mas eles ainda não eram poldados, eles viviam diante de uma religiosidade, a qual olhava para aquele homem e não tinha a percepção da verdadeira necessidade dele. E ele oferecia o que o homem precisava e não necessitava. O que aquele mendigo precisava, humanamente falando? Todos os dias? Alimento sólido, money, dinheiro. Mas quando esses homens se deixaram ser poldados pelo poder do Espírito Santo, a visão espiritual dele foi mais além daquilo que eles percebiam. E eles chegaram na mesma porta antes de entrar. Ele viu aquele homem, ele sabia que a necessidade dele era física, mas o Espírito Santo de Deus falou assim: desta vez vocês vão falar ao contrário de toda a sua caminhada. Diga para ele: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas tudo que eu tenho, eu te dou. E estendeu a mão e falou: levanta e anda. Na nossa jornada, se nós não deixarmos a nossa necessidade ser poldada pelo poder do Espírito Santo, nós somos meros religiosos. Nós não teremos a coragem de falar para alguém da verdadeira necessidade que ele precisa, que não é valores financeiros, são valores espirituais. Mas nós só podemos fazer isso com o poder do Espírito Santo que opera em nós. Aleluia. A carência significa precisar de algo. Por isso que Jesus fala: sem mim nada podereis fazer. O que você precisa hoje para que Deus possa abastecer sua necessidade espiritual? Porque sem Ele, nós não poderemos fazer nada, mas com Ele, nós podemos ir muito mais além do que pedimos ou pensamos. Por isso que eu falei, hoje é uma noite de poldas espirituais. Nós temos conhecimentos, a nossa jornada é ilustrada de sabedoria, mas quando a árvore cresce demais, a árvore precisa de ser poldada, para que os novos brotos espirituais possam crescer em nossas vidas. Na sua jornada, na nossa experiência de vida, qual é a nossa carência nesta noite para que possamos fazer muito mais além daquilo que nós já estamos fazendo? Porque o que nós estamos fazendo é pouco, irmãos. Deus tem muito mais na sua vida do que você está pensando. Basta você se deixar ser moldado por Ele, ser transformado por Ele. E Ele segue dizendo: se alguém não estiver em mim,
será lançada ao fogo como uma vara e secará, e os que colhem a lançarão no fogo que ardem. Nós já sabemos o que é isso. Mas eu não quero falar sobre isso porque nós já estamos cansados de conhecer qual é o destino daqueles que não estão em Jesus. Mas o meu intuito aqui não é mostrar do que estão em Jesus, porque às vezes quando nós não nos deixamos ser poldados, nós também estamos semelhantemente, não igual, aos que estão lá de fora. Não é verdade? Quando eu não me permito ser poldado por Deus na minha vida, a única coisa que me sustenta é o Espírito Santo que está dentro de mim. Mas semelhantemente, não igual, nós estamos também no fruto da desobediência daqueles que não o conhecem. Porque a poda ela dói, a árvore fica sensível, a árvore fica fragilizada, mas quando vem o renovo, toda a dor passa, todo o sofrimento acaba, e a árvore é regenerada pelo poder de Deus, e aquele fruto que seria amargo, vai ser um fruto doce, a qual vai alimentar outros pela essência da palavra de Deus que habita em seu coração. Se deixe ser poldado nesta noite, irmão. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Não endureça seu coração quando Deus quer tirar essas folhas ressecadas, que nem sombra mais faz. E se vier um vento forte, cai no chão e é ressecada pelo tempo. A falta de poda resseca nosso coração. A palavra de Deus diz: arrancarei esse coração de carne, poloei um coração, arrancarei esse coração de pedra, poloei um coração de carne. A falta de poda resseca a árvore que Deus quer que cresça e floresça novamente. E ele continua dizendo: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será obediência. Quando nós nos deixamos ser poldados por Deus, nós estamos sendo obedientes ao direcionamento que Ele quer na nossa vida. Abra aí em João 14, 13 e 14. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o meu Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Obediência. A palavra obediência significa ato de executar alguma coisa sem murmurar ou reclamar. Mas a questão é que quando a gente começa a obedecer, que Jesus começa a poldar, porque a eternidade polda, irmãos. A eternidade não vai deixar a sua igreja e seus filhos chegar com carrapichos que o impede de receber aquilo que nós temos autoridade de pedir ao Pai. O problema é que quando a gente começa a entender o que é obedecer, e um vento qualquer aparece na nossa caminhada, nós começamos a reclamar. Começa a falar dos porquês. Pai, por que nada acontece? Por que não existe uma conversão a qual eu estou esperando há tantos anos?
Por que, Jesus, as coisas que eu sonho não são projetadas em minha vida? Porque a obediência requer polda. A obediência requer tirar coisas da nossa vida, a qual impede de viver o renovo de Deus. Quer ver uma obediência? Êxodo 33:15. Olha que... E disse Moisés: se a tua presença não for conosco, não me faças subir daqui. Quantas vezes nós até falamos essa palavra: se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. E às vezes nós falamos, mas não temos a atitude de ficar parado no lugar, aguardando o mover do Espírito Santo naquilo que nós declaramos para Deus diante da presença dEle. Às vezes nós, pela nossa própria força, nós desobedecemos a Deus. Deus fala: não é tempo de avançar, e nós, pelo nossos intuitos, vamos avançar. Deus fala: é tempo de orar, pelo nossos intuitos, já oramos, Deus, agora queremos resultados. Mas a eternidade, ela não funciona conforme a nossa vontade. A eternidade funciona conforme a vontade daquele que nos gerou. E como Ele nos gerou, Ele sabe qual tipo de árvore nós estamos diante da presença dEle. Se é uma árvore que só faz sombra, ou se é uma árvore que gera frutos e frutos que permaneçam. Porque uma árvore que faz sombra é bom, mas ela não alimenta ninguém. Ela só faz sombra. Mas do que adianta dar sombra se não gera frutos? Porque o intuito do reino não é gerar sombra, é dar frutos. Frutos que permaneçam na minha vida? Não, na vida daqueles que estão caminhando comigo. Na vida daqueles que estão do meu lado, na vida daqueles que olham para mim e vejam uma esperança, porque a esperança deles já acabaram. Mas para isso, eu tenho que me deixar ser poldado. Eu tenho que deixar que o Espírito Santo de Deus, o Senhor da minha vida, tire os espinhos que impede a minha frutificação. Quem precisa ser poldado nesta noite? Levante a mão. Está disposto a obedecer? Amém ou não amém? Amém. Eu vou dizer para você, vai doer. Vai doer. Porque a maior tristeza da árvore não é a falta de raiz, porque ela já está enraizada na videira. A maior dor da árvore é quando ela perde os seus frutos. Mas a maior alegria dela é quando a dor da polda chega. Porque ela sabe que o novo broto vai surgir. E o renovo daquilo que se perdeu vai se materializar. Pense agora. Qual é o tipo de polda que você precisa, que nós precisamos, para verdadeiramente sermos enxertados na videira verdadeira? Porque Jesus é assim.
Ele nos mostra o caminho, para que lá na frente, esse caminho seja de excelência. E Ele não vai deixar a sua igreja, o seu povo, caminhar sem que as intempéries do corpo, da alma e do espírito não seja renovado. Quer ser poldado? Quer verdadeiramente ser poldado? Amém ou não amém? Diga aí, irmãos. É uma palavra de reflexão. Quer obedecer ao direcionamento do Espírito Santo? Então seja dependente dele. Seja carente do seu amor. Use a sua obediência como misericórdia e bondade para a sua vida e a vida de outros que estão do seu lado. Porque a obediência, ela gera um fruto de arrependimento. E quando gera um fruto de arrependimento em mim, eu olho para aquele que está do meu lado e falo assim: a polda que houve em mim doeu, mas eu estou renovado. E você tem a autoridade de dizer assim: deixa Deus poldar a sua vida, para que aquele que está em mim permaneça, e permaneça para toda a eternidade. E o 10, ele fala assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecerás no meu amor. Do mesmo modo que eu estou guardado, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, permaneço no seu amor. Jesus foi poldado por nós? Foi ou não? Qual foi o tipo de polda que Jesus teve para permanecer no seu amor e nós permanecer no amor dele? Ele foi cuspido, ele foi chicoteado, ele foi amassado, triturado, mas pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo seu amor na cruz nós somos regenerados. Pela obediência a qual ele não tinha necessidade de obedecer, nós fomos deixados de ser triturados pela ira do Pai e reconciliado pelo amor do Filho. Ele se deixou poldado por uma polda desnecessária por nós, porque nós não merecíamos todo aquele sacrifício. Mas ele falou assim: Pai, independente de qualquer situação, seja feita a tua vontade e não a minha. Aí veio a segunda polda, na cruz, de braços abertos. Ele olhou e falou assim: Pai, perdoa-vos, porque eles não sabem o que dizem. E ainda fala, eles não sabem nem o que pensam do propósito que está acontecendo neste lugar. Mas eu sei o propósito, por isso que eu estou aqui. E a última polda: Pai, por que afastaste de mim o teu Espírito? Ele merecia isso, irmãos, mas ele se fez merecedor por causa de nós. A polda foi tão grande que o sangue dele nos purificou de todo o sangue dele regenerou a nossa tricotomia. O nosso corpo não tem poder mais sobre as nossas necessidades. A nossa alma não pode subjugar o nosso corpo. E o nosso espírito controla o corpo e a alma, direcionado pelo poder da palavra que em nós opera.